Paz e graça, irmãos e irmãs. Estamos aqui nesse momento de devocional na Palavra de Deus. Quero compartilhar com vocês o belíssimo salmo que já foi inspiração para tantas canções, canções solo, canções em coral, quartetos, duetos. Esse salmo tenho certeza que é de muita inspiração para todos nós. Convido você a ouvir o texto. Salmo 42, eu vou do verso 1 até o verso de número 8. Ouça: assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem ainda continuamente: mas o seu Deus, onde ele está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se derrama a minha alma. De como eu passava com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus. Entre gritos de alegria e louvor, aquela festa ainda está na minha memória. Verso 5. Porque você está abatida, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele o meu auxílio, Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão, do Hermon, do Monte Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas cachoeiras. Todas as suas ondas e vagas passam sobre mim. Verso 8, e aqui termino. Contudo, ó Senhor, durante o dia me concede a sua graça, durante a noite a sua misericórdia, porque tu estás comigo. O meu cântico será a minha oração sempre ao Deus da minha vida. Oremos. Graças te damos, Deus, por esse tempo precioso que temos de meditar na tua santa palavra. Rogamos-te, ó Deus, a que nos dês sabedoria, entendimento, humildade, para com fé acolhermos a tua palavra, mas com esperança, Senhor, em Cristo Jesus, no poder do teu Santo Espírito, receber, ó Pai, do teu conforto gracioso, o teu consolo, a tua paz, que de fato inunda o nosso coração, dissipando, ó Pai, a nossa angústia, o abatimento da alma, as tristezas, as lágrimas, e certamente, ó Pai, nos fortalecendo para que possamos continuar a nossa jornada. Fica conosco sempre, Pai. É o que nós te rogamos. Em o nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, queremos meditar com vocês por breve tempo neste texto belíssimo do Salmo de número 42. Um tema para a gente ordenar a nossa reflexão é esse: a graça de viver pela fé. Tanto o profeta Abacuque, quanto depois, muito mais tarde, o apóstolo São Paulo, nos agraciaram quando falaram da importância de se viver pela fé. A expressão bíblica, Antigo e Novo Testamentos, viver pela fé, é uma das marcas fundamentais da Igreja Evangélica Reformada, ou seja, lá em 1517, quando Martinho Lutero, também impactado pela palavra, sobretudo a carta aos Romanos, ali entendeu, compreendendo no seu coração e na sua razão, que a palavra de Deus é a garantia de que nós somos livres por meio de Cristo Jesus, mediante a sua morte e ressurreição. É na palavra de revelação de Deus que nós temos esta garantia. Sim, a salvação é um dom gratuito de Deus, fruto da sua imensa e infinita misericórdia, derramada sobre todos nós, irmãos e irmãs, sobre todos quantos se prostram e reconhecem a Cristo como o seu Senhor. Então, a tradição reformada, a tradição evangélica, quando tomou para si essa evidência bíblica, essa clareza bíblica de que o justo viverá pela fé, é desta fé, nesta graça, nesta justiça que nós sempre nos valemos, e também nós a ela, essa expressão bíblica, a ela sempre recorremos. Por que isso é importante em tempos tão áridos, difíceis, no caso do nosso país, uma economia tão instável,
milhões de pessoas passando dificuldades, muitas vezes familiares nossos, amigos nossos, irmãos nossos, pessoas que nós conhecemos, pessoas que nós amamos, pessoas que são do ciclo do nosso relacionamento social, por vezes comunitário e espiritual. Temos passado dias ou tempos difíceis, mas quando nós lemos o Salmo 42, supostamente, porque há aqueles que estudam com mais profundidade a Escritura, há quem diga que não seja um Salmo de Davi, mas considerando que seja um Salmo de Davi, podemos então imaginar o que um homem do alto da sua autoridade real, um homem importante, um grande guerreiro, um conquistador, uma pessoa para o seu tempo, claro, fora da média, carismática, um líder nato, podemos imaginar o que estava acontecendo com o grande rei Davi, que o levara ou que o levou a compor um salmo como esse. Sim, um salmo que fala de abatimento da alma, um salmo que de alguma forma, em outras circunstâncias, humanamente falando, envergonharia ao grande rei Davi. Afinal de contas, neste Salmo 42, ele deixa transparecer com toda clareza de que eram tempos áridos, tempos difíceis. Podemos resumir: um tempo de angústia, um tempo de decepção, um tempo de frustração, situações mesmas que são características da existência humana. Não importando o nosso endereço, não importando o nosso CEP, não importando o nosso sobrenome, não importando o tom da nossa pele, em qualquer circunstância, todos nós, humanos, estamos sujeitos a ter que administrar as lágrimas que insistem em cair dos nossos olhos. A nossa alma que muitas vezes se recusa a ser consolada. Muitas vezes a nossa atitude de vai e volta, vai e volta, vai e volta, achando que no dia seguinte tudo melhorará. Às vezes até mesmo citando também a palavra do salmista, que o choro vem durante o dia todo, ou uma noite toda, mas logo pela manhã a bonança. Tomamos posse dessa palavra, mas ao amanhecer, ainda que a graça de Deus continue repousada sobre nós, as nossas lágrimas ainda insistem em cair. O nosso coração ainda continua a estar abatido. E se porventura nos encontramos em situações assim, semelhante a tantos outros personagens bíblicos, a grande questão é o que fazer, irmãos e irmãs, em situações assim. É desta reflexão que nasceu esse tema que eu quero compartilhar com vocês. A graça de viver pela fé. É importante dizer que viver pela fé não significa não viver sem saúde. Viver pela fé não significa viver sem dinheiro. Viver pela fé não significa que a gente deva ter vergonha do sofrimento. Viver pela fé não é se alegrar porque nós estamos em meio a derrotas, a frustrações. Não. Viver pela fé não está nem um pouco vinculado, ou essa condição não está vinculada ou alienada às condições que nós mesmos podemos produzir, tanto de coisas boas ou de coisas ruins. Viver pela fé é um mistério da palavra que diz que, a despeito de tudo que nós podemos planejar, a despeito de tudo que nós podemos administrar, a despeito de qualquer situação que a gente chama de uma situação boa, alegre, festiva, ou o contrário, triste, abatida, angustiante, independente de qualquer situação, seja ela que nos encha os olhos de alegria, ou também que nos encha os olhos de tristezas, lágrimas, consequências de choro, de lamento, de tristeza, de derrotas, de sofrimento. Independente dessa situação ou dessas situações, boas ou ruins, viver pela graça significa ter uma experiência pessoal, particular, no coração de cada um de nós, nos dizendo o tempo todo: você é amado de Deus, você é escolhido de Deus, Deus tem um propósito para você. Por que isso é importante, irmãos e irmãs? Por duas razões. É importante porque nos tempos de bonança, nos tempos de alegria fácil, nos tempos de conquistas, nos tempos de lazer, nos tempos de grandes realizações, pela própria condição humana, nós temos uma tendência muito fácil de nos ocupar com mais tempo com aquelas coisas que nos alegram.
Nos ocupamos mais tempos com o nosso lazer, com o prazer. Claro, as coisas que nos satisfazem tendem a estar sempre como prioridades na nossa vida. E o contrário também é verdadeiro. As coisas que nos adoecem, as coisas que nos entristecem, as coisas que nos mostram e nos colocam em situações de abatimento, nós logo queremos vencê-las. O fato é que, tanto de uma situação quanto da outra, a graça de viver pela fé significa o tempo todo a voz do Espírito Santo em nosso coração, em nosso ouvido, dizendo que nós somos escolhidos de Deus, somos amados de Deus, porque a nossa vida, a nossa existência nesta terra é uma existência passageira e ela não pode ser maior, como Paulo fala na sua carta aos Romanos, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que amam, para aqueles que temem o seu nome. Portanto, nesse salmo aqui, vou chamar a sua atenção para voltar os seus ouvidos e olhos para o texto sagrado. Nesse salmo de lamento que nós encontramos no belíssimo Salmo 42, na palavra de Davi, nós percebemos que esta graça que de fato inundava o coração de Davi é a mesma que deve e tem que nos inundar. Tem não por obrigação, mas tem como promessa de Deus. A graça que nos visita, que nos mantém vivos. E essa graça, e não a nossa capacidade de autogestão de problemas, e não a nossa capacidade de solucionar os problemas que por vezes nós mesmos fabricamos. Não, esta graça que é uma graça incondicional. É a mesma graça que levou Deus a criar todas as coisas e o ser humano. A graça de Deus já existia muito antes dele criar o ser humano que dela tanto precisa. A graça de Deus vai continuar existindo, sendo derramada, jorrada sobre todos aqueles e aquelas que dela buscam, ou a ela buscam e dela precisam. Essa graça de Deus está sempre pronta a ocupar, a inundar o coração daqueles que não abrem mão de viver fora dessa graça do Senhor. Isso é importante, irmãos e irmãs, para que a gente possa estabelecer de forma totalmente clara e absoluta para o nosso coração. Em qualquer situação, seja ela positiva ou negativa, seja ela em tempos de lágrimas de alegria ou lágrimas de tristeza, a palavra de Deus sempre diz para nós que o justo deve viver pela fé. Essa fé é semelhante à graça no sentido de comparação. A graça de Deus é incondicional. E a fé também é incondicional. A fé não pode estar fundamentada em tempos bons que nós estamos vivendo. Também, da mesma forma, a graça não está condicionada àquele momento que a gente acha que merece a graça de Deus. A fé não está condicionada aos tempos difíceis que nós estamos vivendo. Se estamos passando um tempo difícil, é comum o ser humano dizer, por algumas razões, eu perdi minha fé, Deus me abandonou. A fé incondicional é aquela que está nutrindo o nosso coração, como dádiva de Deus. Efésios 2:8, não é mérito humano, não é capacidade humana de gestão, mas é o mistério da fé, doado pela graça de Deus, que nos sustenta, irmãos e irmãs, em qualquer situação. Por isso, o reformador Lutero não teve dúvida alguma, quando encontrou na Sagrada Palavra, no profeta Abacuque, e também na sua carta aos Romanos, Martinho Lutero, então, se certificou de que é desta graça que o justo deve se alimentar todos os dias, para que ele possa enfrentar toda e qualquer situação na sua existência. Alguns momentos que eu quero compartilhar com você desse texto. Se você está acompanhando, ou ainda pode fazê-lo se não está com o texto aberto, Salmo 42, agora o verso de número 3. Repare comigo. Na verdade, o verso primeiro com o verso 3. Assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, a minha alma suspira. A minha alma tem sede de Deus, tem sede de ti, Senhor. Verso 2. No verso 3 ele diz, as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto que ainda tenho que ouvir pessoas que convivem comigo e sabem que eu sou crente, que eu sou servo do Senhor. Ora, pois, mas a sua vida não tinha que ser melhor? Você não devia estar vivendo o melhor de Deus como tantos pregadores e pregadoras fazem? Por que esse abatimento? Por que esse sofrimento? Por que essa situação? Por que essa causa que insiste em permanecer no seu coração? Por que essas lágrimas que não te abandonam?
Essas questões, irmãos e irmãs, não são feitas apenas por nós que somos servos de Deus. Nós somos servos de Deus e elas ainda continuam sobre nós e em nós, a brotar de dentro de nós. E quando elas aparecem, elas mostram, pelo menos denunciam duas coisas. O quanto nós carecemos de Deus, o quanto nós precisamos da graça de Deus e, sobretudo, o quanto nós somos limitados. Quando ele diz que a minha alma tem sede de Deus, a expressão sede lembra o tempo de deserto. Imagina um dia de calor, intenso calor, você andando a pé, de repente numa avenida bastante íngreme, você ali subindo depois de metros e metros, ou pelo menos 2, 3, 4, 10, 12 quarteirões, você cansado. A sede naturalmente é uma reação do seu organismo dizendo, olha, você precisa de água, você precisa de se hidratar. Então o salmista, de experiência muito particular, experiência do povo no deserto, pelo menos o salmista agora falando de memória, lembrando do seu povo no tempo de provação no deserto, que lembra aridez, que lembra sofrimento, que lembra escassez de água, de alimento. O salmista foi muito feliz ao utilizar a expressão, a minha alma tem sede de ti, Senhor. Então a expressão sede nos lembra o organismo físico. E o que é curioso aqui, e lembra a mensagem poética com a qual o texto é construído, a nossa alma não tem sede. Quem tem sede é o nosso organismo, e a gente entende isso através da nossa boca quando nós bebemos água e quando o nosso estômago recebe isso e vai distribuindo a água, hidratando todo o nosso organismo. A expressão alma em hebraico é nefesh, ou seja, a ideia de garganta, portanto garganta lembra, estamos vivos, estamos respirando. Então, na verdade, o salmista está fazendo menção aqui à sua condição emocional. Ele está reconhecendo, não é uma sede. Até porque poderíamos lembrar, de repente você está no seu quarto, bem hidratado, deitado na sua cama, e está com a alma sedenta, ou a alma com muita sede de Deus. Então, percebe? Não se trata literalmente de uma sede física, mas se trata de uma sede emocional, trata-se de uma sede espiritual. Então ele faz menção à expressão para dizer o quanto nossa alma geme, o quanto nossa alma suspira, anseia pela presença do Deus vivo. E essa situação, irmãos e irmãs, nos lembra que às vezes não apenas as pessoas que estão ao nosso redor, que nos fazem como um grande coral, repetindo o verso 3, mas o seu Deus onde está? Não são apenas as pessoas que podem nos fazer esse tipo de questionamento do tipo, mas você não tem fé? Você não é um homem justo? Não é uma pessoa justa? Às vezes, nós mesmos, como que nos auto-sabotando, nós mesmos perguntamos a nós mesmos, será que eu não tenho mais fé? Será que eu não mereço mais a graça de Deus? Será que eu não sou o alvo mais da bondade do Senhor, da misericórdia do Senhor? O que pode nos consolar, irmãos e irmãs, e o que nos consola é saber de que nós não somos os únicos que passamos por situações assim. Como disse, nós estamos diante de um salmo escrito por um grande homem, um grande líder, o rei Davi. Portanto, se você de alguma forma está passando por situação assim, o que deve te consolar? Duas coisas. O Espírito Santo, que sopra o seu hálito santo sobre você, sobre mim, sobre os aflitos, sobre aqueles que clamam. Essa é a primeira esperança, de que o Espírito Santo sopra sobre nós o seu sopro, o seu hálito, nos confortando, nos consolando, reanimando as nossas forças, mas também por saber que mesmo passando por situações assim, sendo tanto quanto um homem importante quanto Davi, quanto você aí na sua singeleza de vida, nas condições em que você vive, não importa, porque o que importa mesmo é o coração. Aliás, a mesma palavra que Deus disse ao profeta Samuel quando foi até a casa de Jessé, pai de Davi. Naquela ocasião, Davi, um garoto ainda, um jovem, cuidando de ovelhas no campo. E Deus então prepara o coração, aliás, prepara a Samuel dizendo, olha, quando você chegar lá, não repara as condições físicas ou mesmo sociais em que vive aquela família.
Porque eu não sou assim, eu não sou como um ser humano que precisa analisar a partir daquilo que ele vê e a partir daquilo que ele ouve. Porque então o texto diz, né? Porque Deus vê o nosso coração. Então, se porventura você está passando momentos assim, momentos onde a sua alma está semelhante à alma em que Davi descreve no seu belíssimo salmo. Uma alma cansada, uma alma com sede, uma alma abatida. A receita é a mesma que Davi nos deixa nesse belíssimo salmo. Precisamos de Deus. Precisamos abrir o nosso coração, os nossos lábios proferindo, ainda que sem palavras, mas como que se fosse num cicio, palavras quase que inaudíveis a nós mesmos, mas elas precisam ter o tom do socorro que nós pedimos a Deus. Sim, Senhor, venha ao meu encontro. Com alma abatida em tempos de lamento, só mesmo o Senhor, com o seu sopro de graça e misericórdia, é que pode nos consolar. Um segundo momento, vamos falar da memória como um chão escorregadio. Sim, eu quero chamar a sua atenção para isso. Veja comigo no verso 4. Lembro-me destas coisas dentro de mim, se derrama a minha alma, de como eu passava com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Aqui me chama a atenção esse verso de número 4, porque dá a ideia de alguém que foi bastante, vamos pensar em nosso tempo, né? Alguém que foi bastante ativo na igreja, alguém que tinha ministério, alguém que não via a hora de chegar a quarta-feira ou sábado ou mesmo domingo, que era quando ele estaria se reunindo com a comunidade, em louvor a Deus, em testemunho ao Senhor, o tempo de comunhão com a igreja, de aprendizado na palavra, aquele tempo precioso que quando você se lembra, se alegra no coração. Mas pode significar uma alegria, mas também uma tristeza. Porque pode ser que esta alegria que você vivia na comunidade seja apenas uma memória distante, porque talvez esteja afastado, cansado, às vezes esteja de repente frustrado com a sua fé, com a sua experiência com Deus, afastado da igreja. Então essa memória pode parecer uma memória escorregadia, porque ela te remete a momentos felizes, gostosos em comunhão com a sua igreja, no exercício maravilhoso do seu ministério, seja ele qual for, chamado por Deus, na sua vocação, mas de repente você para por algum instante e lembra que no momento que você está vivendo é exatamente um momento de tristeza, de alegria, de tristeza, de angústia, porque você não está mais colhendo essas maravilhas que Deus tem para nós, deixados, ou pelo menos vividas, na experiência comunitária. Talvez seja uma palavra de desafio para você. Será que não chegou a hora de voltar à comunhão, não apenas de Deus, mas também da sua igreja? Será que não chegou o tempo de você voltar e dizer sim para Deus, eu quero retomar o meu ministério, Senhor? Aliás, ministério que é teu, mas que tu permitiste honrosamente a mim, o teu servo, a tua serva, realizá-lo. Talvez essas lágrimas estejam dizendo para você, olha, chegou o tempo da solução, chegou o tempo de paz que Deus quer trazer de volta para o seu coração. Mas Deus dizendo também para você, eu não quero que você volte apenas em parte. Eu quero que você volte de forma completa, no seu coração, na sua mente, na sua alma, mas sobretudo, como Paulo fala em Romanos 12, 1 e 2, todo o seu corpo vivo, pronto para bendizer a Deus, para louvar o Senhor, para dizer, Senhor, estou aqui, conte comigo. No verso 4, então, dizendo, com toda certeza, quando ele fala de procissão, era quem liderava ele fala de multidão de pessoas. Então imagina, era alguém que era responsável de levar muita gente para o templo. Alguém que tinha vocação, alguém que tinha um ministério. Portanto, irmãos e irmãs, será que as nossas lágrimas não são de frustração porque estamos deixando as coisas de Deus? Será que Deus não tem permitido ainda não se cumprir sobre nós a palavra do salmista que diz que o choro pode vir por toda a noite, mas pela manhã a bonança? Será que no dia seguinte, ao invés de vir a bonança, o choro continua insistindo? Se for essa situação, talvez Deus esteja querendo dizer para você, olha, chegou o tempo de você
voltar para mim. Chegou o tempo de você deixar que eu mesmo administre os seus sonhos, eu mesmo administre o seu coração, os alvos que você tem estabelecido. Verso 6. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti. Ele fala da memória gostosa, no Jordão, no Hermon, no Mizar. E no 7 ele diz, um abismo chama outro abismo. E aqui lembrando a figura que estou utilizando, de um chão escorregadio. Quando você está num chão escorregadio, não importa se você andou 1 metro, 2 metros ou 3 metros, não sei o tamanho da sua sala ou o tamanho da sua varanda, que você, naquela experiência que todos nós fazemos, jogou o produto de limpeza, o sabão para lavar e aquele chão todo fica escorregadio. É uma linguagem figurada para dizer o seguinte, não adianta, se todo aquele chão está escorregadio, não adianta você dar um passo à frente, porque o passo seguinte ou o metro seguinte vai continuar escorregadio. Por isso no Salmo, no verso 7, ele usa a expressão, um abismo chama outro abismo. Em tempos de choros, de lágrimas, em tempo de angústia, em tempo de tristeza, não adianta essas soluções paliativas que muitas vezes nós queremos lançar mão. Não adianta. Então no dia seguinte, ao invés da bonança, de novo as lágrimas vão te visitar. A sua alma vai continuar abatida. E você vai continuar ouvindo, se não dito por pessoas, pela sua própria alma, o seu Deus onde está? Deus continua no mesmo lugar. Aí onde você está, no seu quarto, no seu coração, mas Ele fica esperando, ou Ele está esperando você reconhecer. A minha alma, Senhor, tem sede de Ti. A minha alma não tem sede de coisas. A minha alma não tem sede de religião. A minha alma não tem sede de doutrina. A minha alma não tem sede, de pessoas, do meu marido, da minha mulher, dos meus filhos. Não. A minha alma não tem sede de carro novo, de casa nova. Não. A minha alma tem sede de Ti, Senhor. E o quanto é difícil em algumas situações, aliás, em qualquer situação, a gente reconhecer que a nossa alma se recusa a ser alimentada, consolada, quando nós estamos oferecendo qualquer outra coisa que não o Senhor. Por isso, irmãos e irmãs, nesta breve reflexão desta tarde, queremos falar da importância, estamos falando da importância da gente reconhecer como ser humano, que a nossa psique humana, o nosso lado subjetivo, aquele que não se alimenta com vitamina, aquele que não se alimenta com coisas, aquele que não se alimenta com alegrias humanas que nós mesmos construímos, a nossa psique, a nossa subjetividade, e aí usando a expressão da alma, sempre dizendo para nós, para alimentar a nossa alma, para tirar o abatimento, tirar a tristeza, o tormento, só mesmo Deus. Para terminar, lembrando palavras do reformador João Calvino, quando dizia, uma das suas orações, que nós humanos temos em nosso coração um buraco do tamanho de Deus, que só pode ser preenchido pelo próprio Deus. Esse buraco pode ser pensado tanto no nosso coração, que é onde nós alojamos os nossos sentimentos bons e ruins, mas também na nossa alma, como diz a expressão do salmista Davi. A nossa alma tem sede de Deus, e só Deus pode saciar essa sede. Deus esteja abençoando a sua vida. Deus esteja abençoando a sua família. Deus esteja colocando no seu coração, te convencendo que o justo vive pela fé. O justo não vive pela capacidade que tem de autogestão de seus problemas e muito menos a sua vida religiosa. O justo vive exatamente pela graça, mediante a fé. A graça de Deus, a mesma que te doou essa fé. E essa fé que você tem no Senhor, ela é que vai te convencer, na ação do Espírito Santo, todas as manhãs, que a sede da sua alma só pode ser sanada, só pode ser saciada pela presença ininterrupta do Senhor, pelo sopro do hálito do Espírito Santo de Deus, porque é Ele que nos traz paz, é Ele que nos abençoa, é Ele que nos sacia a cada manhã. Eu vou orar com você. Deus, em nome de Jesus, damos-te graças pelo tempo precioso, Senhor, de meditar na Tua palavra.
Damos-te graças, ó Pai, pela oportunidade que temos também de compartilhar esta palavra com tantos que estão, ó Pai, através das redes sociais, buscando uma palavra, Senhor, buscando de repente um alimento, ó Deus, que vem do Senhor, dos altos céus. E nós te somos gratos, ó Deus, porque temos a oportunidade de, por meio desta ferramenta, Senhor, abençoar a tantos quantos estão, ó Pai, nesta hora, buscando bênção no Senhor, buscando, ó Pai, o alimento no Senhor. Que essa palavra, ó Pai, esteja inundando os nossos corações, mas sobretudo no sopro do hálito do Teu Santo Espírito, a nossa alma, ó Pai, seja consolada, seja confortada, seja alimentada pelo Senhor. Oramos agradecidos em o nome de Jesus, nosso bendito Salvador. Amém. Deus abençoe a você, a sua família. Muito bom ter você conosco aqui. Até uma próxima. Tchau, tchau.